Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente repercute os 7 artigos que mais impactaram e mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Mas hoje, antes, excepcionalmente, a gente gostaria de fazer 2 registros. Primeiro é a nossa satisfação por termos sido citados no Instituto Liberal, institucionalmente ter sido citado pelo Lawrence Reed, que é presidente da Foundation for Economic Education, a FEE, como uma das instituições que o governo brasileiro deveria ouvir na hora de conduzir suas políticas públicas. Nós ficamos muito felizes ao lado dos nossos parceiros da Rede Liberdade, como o Instituto Mises Brasil, entre outros. O segundo registro que a gente gostaria de fazer é que o IL co-organizou o seu primeiro evento em 2019, na Livraria da Travessa. A gente quer agradecer a todos aqueles que prestigiaram o evento, que foi o lançamento em parceria com a LVM Editora e com o Instituto Mises Brasil, do livro A Constituição contra o Brasil, ensaios de Roberto Campos contra a Constituinte, sobre a Constituinte e a Constituição de 88. Uma organização do embaixador Paulo Roberto de Almeida, que agora se junta ao nosso time de colunistas. A gente espera e tem certeza que este foi apenas o primeiro evento e muitos outros que virão aí ao longo do ano de 2019. Agora sim, vamos à nossa lista. Primeiro artigo, de autoria do Rafael Valadão, que já se tornou aí nosso colunista fixo, é uma questão. O governo Bolsonaro está em crise? A questão se justifica porque, muito embora nós já soubéssemos que o governo Bolsonaro teria uma imensidão de dificuldades e de desafios pela frente, e o presidente da República é uma figura política que já tem aí os seus 30 anos de atuação, de vida pública, mas a sua trajetória foi toda, né, no legislativo. Ele nunca teve nenhuma experiência executiva. Isso já impõe por si só alguns desafios e algumas dificuldades. Mas esses primeiros, ainda incompletos 2 meses de governo, sofreram com um excesso, digamos assim, de acidentes e de desarranjos, né? Infelizmente. E ele cita alguns desses desarranjos, que é a expressão que o próprio Rafael usa. As falas desastradas, desencontradas do general Mourão, que é o vice-presidente, Hamilton Mourão, ele que teve aí a questão da promoção do seu filho, que pegou mal, né? Fez algumas declarações que vão de encontro à agenda liberal e conservadora que elegeu o presidente, mais até no campo do conservadorismo, por exemplo, a sua posição pessoal expressa sobre o aborto, que diverge da agenda do governo. As denúncias contra o Flávio Bolsonaro, que na verdade ainda não são denúncias oficiais, são investigações do COAF, mas que pegam o filho do presidente, que é senador eleito. O Gustavo Bebiano, que já foi, no momento em que o artigo foi publicado, isso ainda não tinha acontecido, mas já foi o primeiro ministro demitido do governo Bolsonaro, ainda com 2 meses incompletos de governo, por conta das denúncias relativas ali à sua atuação como presidente do PSL, no manuseio do fundo eleitoral, que teria sido irregularmente destinado a candidatas laranja em Pernambuco. E, paralelamente a isso, a atuação do Carlos Bolsonaro, outro filho do presidente, nesse caso, né? Atacando publicamente o ministro de Estado, que é o Bebiano. Isso aí as opiniões divergiram, alguns acham que o Carlos Bolsonaro defendeu o pai corretamente, outros acham que ele se excedeu. Minha opinião pessoal, a atuação dele não foi correta, tá? Nem de longe foi correta, mas é claro, cada cabeça uma sentença, cada um tem o seu julgamento. O fato é que esses fatos, esses acontecimentos apimentaram e tornaram um pouco confuso esse início de governo. O que o Rafael tenta colocar no artigo é para a gente ir devagar com andor, que isto tudo são desarranjos iniciais, isto ainda não configura uma crise apocalíptica, então é preciso ter cuidado e calma nas avaliações. A gente sabe que as coisas seriam difíceis, mas o presidente tem que ser chamado à sua responsabilidade e precisa saber controlar as ambições e as disputas nos setores internos do governo. Ele precisa saber pacificar e organizar a sua base. Se não conseguir fazer isso, os desafios pela frente se tornarão muito mais difíceis. Então esperamos que ele consiga para que a agenda liberal avance. Num caso em específico, a agenda liberal já não avançou. Isso já gerou também um certo desconforto naquela base de apoio liberal do governo Bolsonaro. É o assunto do segundo artigo de hoje, publicado pelo Juliano Oliveira, o mercado de lácteos e a visão protecionista da mídia mainstream. Quando a sobretaxa de dumping do setor lácteo, do setor de produção de leite, foi expirada, o governo acabou respondendo a uma reação do setor produtivo, aumentando impostos de importação. Isso é tudo que o liberal tem nojo, que o liberal não quer. Então isso
justificadamente nos incomodou o nosso Juliano Oliveira, porque ele sabe, o artigo traz citações de Mises abordando o assunto, que o interesse prioritário tem que ser o interesse do consumidor. É o interesse do consumidor que deve ser enaltecido. O consumidor se enriquece com as opções diversificadas que vêm da abertura do mercado, da possibilidade dos estrangeiros, das empresas estrangeiras também ofertarem os seus serviços. Então esse deveria ser o interesse prioritário. O consumidor se beneficiando, beneficia-se o dinamismo da economia, beneficia-se a riqueza da economia. Riqueza da economia e riqueza de opções que possibilitaram uma série de inventos na história do capitalismo moderno. E é esse o assunto da série Heróis da Liberdade da semana, aquela série publicada pelo nosso colunista João Luiz Mauad, que dessa vez abordou Thomas Edison. Thomas Edison, 1847 e falecido em 1931, não se destaca, o próprio Mauad comenta no artigo, como um defensor teórico das ideias da liberdade, como é o caso dos outros que já foram citados aqui na lista, um militante do liberalismo ou de algum tipo de liberdade específico, mas como uma figura que se destaca por ter se beneficiado das liberdades possibilitadas pelo capitalismo moderno. Ele foi um grande inventor, produziu maravilhas tecnológicas, e aí o Mauad, como sempre, lista algumas das suas frases, alguns dos seus pensamentos. Maravilhas tecnológicas, progressos que rimam com o capitalismo, né? É tudo aquilo que a gente não pode demonizar e anatematizar, por melhor que seja a intenção, ou por melhor que pareça a intenção. E é disso que trata o comentário do Roberto Rachevsky, Os Ambientalistas Melancias e o Planeta Vermelho. A ideia aqui é a seguinte: nós temos muitos militantes do meio ambiente que na verdade são socialistas travestidos, por isso a melancia, né, é o vermelho travestido de verde, que em nome da proteção da natureza, da proteção do ursinho panda, né, da proteção do ursinho polar, das calotas polares ou o que quer que seja, impõem, propõem, querem submeter todos os países, principalmente os países em desenvolvimento, né, os países subdesenvolvidos, querem submeter os países a uma série de taxas, uma série de regulações, uma série de limitações que entravariam o seu desenvolvimento econômico saudável e pujante. E é tudo o que não pode acontecer, porque o planeta, sem o desenvolvimento que a criatividade humana possibilita, que o capitalismo facilita, para nós valeria tanto esse planeta sem a intervenção humana, sem a obra humana, valeria tanto quanto Marte, que não tem ninguém habitando, né? Então é o tipo do raciocínio que precisa ser colocado de escanteio, devagar com andor para esses radicais, como Alexandre Ocasio-Cortez lá dos Estados Unidos, do Partido Democrata, já foi citada aqui no flash anterior. Em nome dessa liberdade que nós precisamos defender e valorizar, vem uma nova crítica ao caso do leite, então nós não vamos nos estender nesse assunto. Dessa vez é o Mauad que escreveu, criticando a atitude do governo Bolsonaro em relação ao mercado lácteo, no artigo Pensamentos Liberais que Bolsonaro deveria conhecer. Essa crítica, ela vem com a citação de 3 grandes ícones do pensamento liberal: Adam Smith, claro, o autor da Riqueza das Nações, Frederic Bastiat, o autor da lei, e o nosso economista da Escola de Chicago, Milton Friedman. Ícones do pensamento liberal também são os protagonistas do penúltimo artigo de hoje, que é um artigo excepcional porque se trata de um documento histórico, né? Nós estamos aí trazendo alguns textos dos grandes ícones e baluartes do pensamento liberal. Normalmente o IEL publica artigos do Og Leme, que foi atuante dentro do Instituto ao lado do seu fundador Donald Stewart, mas aqui vem um artigo que foi publicado originalmente no Jornal da Tarde em 1991, né, e foi republicado no livro Decência Já, um ano depois, que foi uma edição do IEL, que é um artigo de ninguém menos que o centenário, faleceu com 100 anos, né, em 2017, o centenário embaixador José Osvaldo de Meira Pena, sob o título Mises e Hayek contra Keynes, segundo José Osvaldo de Meira Pena. A abordagem do Meira Pena sobre a importância desses economistas da escola austríaca para revigorar o pensamento liberal no século XX. E aí, do passado voltando ao presente, nós encerramos hoje com a retomada de um assunto que está sempre em voga pelos nossos colunistas, que é o distanciamento de mentalidade entre uma certa elite cultural, artística, intelectual brasileira, e isso é um fenômeno que não é exclusivo do Brasil, acontece também em outros lugares do mundo, e o povo em geral, no artigo do Pedro Henrique Alves, Encontro com a Realidade. Esse fator simples desse distanciamento, que facilmente a gente pode observar, a gente pode detectar
quando essa elite cultural e artística fica criando problemas que não existem e o povo está preocupado em colocar comida na mesa, em ter emprego, em poder educar os filhos dignamente, né? Isso explica o fiasco sensacional de uma série de produções artísticas e televisivas, né, contemporâneas. E aí o nosso Pedro Henrique Alves cita alguns desses exemplos. Essa semana mesmo nós tivemos um clipe da Daniela Mercury, do Caetano Veloso, para sacanear o governo Bolsonaro, a palavra é essa, para sacanear aquela frase da ministra Damares Alves de que menino usa azul, menina usa rosa, né? Uma frase que ela externou num dado momento, gerou uma celeuma danada, porque para muitos aquilo foi um ato terrível de preconceito e de discriminação. E esse clipe lacrador, que é a expressão que eles usam, né, lacração, esse clipe lacrador dos dois é uma máquina de dislikes no YouTube. É muito mais dislike do que like. Também a queda vertiginosa de audiência do programa da Fátima Bernardes, o Encontro com Fátima Bernardes, e finalmente o cancelamento do programa Amor e Sexo da Fernanda Lima, que era outro festival de lacração. E aí o Pedro Henrique Alves, a gente conclui com isso, ele deixa um pensamento muito interessante que se liga diretamente ao título do artigo. Que o que humildemente o povo está dizendo à Rede Globo quando rejeita esse tipo de produção, esse tipo de temática e de abordagem, quando derruba a audiência desses programas, é que a emissora não precisa tanto de um encontro com a Fátima Bernardes quanto precisa de um encontro com a realidade. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.